Professor Mairovich, juridicamente, como entender essa operação da Polícia Federal contra um deputado federal? Ele fala aí que Alexandre de Moraes é o dono do mundo, passou dos limites, estamos vivendo uma ditadura. Essa foi aí a resposta de Carlos Jordi à operação contra ele. Como é que o senhor analisa essa operação, professor? É, Aproveitando o bem colocado do Josias e mergulhando agora na parte jurídica, aproveitando esse bem colocado do Josias, vou repetir, é uma coisa muito simples, basta se verificar na Constituição. Existe, e esse deputado deve saber bem, um remédio que eu vou acrescentar, remédio constitucional contra atos arbitrários e também quando há investigação sem justa causa. Esse remédio, que é antigo e que até hoje não existe um melhor, chama-se habeas corpus. Então, ele que impetre habeas corpus, mas o que ele está preferindo fazer, aproveitando a polarização? Ele está procurando, e aí o exercício livre, exercitar o chamado ius esperneandi, ou seja, o direito de espernear. E ele esperneia com os discursos bolsonaristas e com todas essas teses, né, de perseguição política, Alexandre de Moraes, dono do Brasil, e vai por aí. Então, na realidade, eles vão aproveitar tudo isso que está acontecendo para vir com esse discurso de perseguição e etc. O que está em apuração é importante, existe para trancamento de inquéritos sem justa causa o remédio do habeas corpus, que parece que nem está sendo, eles não querem nem usar. Eles, o que eu digo são os investigados, os suspeitos e esse deputado. Então, a questão jurídica é muito simples. Se há ilegalidade, abuso, a resultar em risco ao direito de locomoção, está aí o habeas corpus. Então o que ele diz que é um abuso, que Alexandre de Moraes quer ser o dono do mundo, isso faz parte, claro, de uma defesa ali dele, né, em relação a isso. Mas o senhor não vê um abuso por parte de Alexandre de Moraes fazer uma busca como essa na casa de um deputado? Nós não temos elementos, por isso que o Josias ressaltou, pelo que está sendo apurado, pelo que está sendo dito. Então, o que levou à busca e apreensão? Em tese, está aí, ele é suspeito de atos preparatórios ao golpe e de incentivar o golpe. Isso é uma suspeita. É, o que existe de concreto, evidentemente, só vem do inquérito e, a essa altura, é impossível. O que aconteceu hoje, aliás, acabou de acontecer, foi feita a busca e apreensão. Nessa busca e apreensão, a polícia apreendeu o computador do deputado e vários documentos para análise. Então, essa é a situação. O ministro Alexandre de Moraes, no caso, determinou por provocação da polícia. Foi a polícia que solicitou autorização para buscas e apreensões. Até aqui não vejo Ô, nenhuma ilegalidade. Embora concorde com Josias, com esse tempo, com só esses bagrinhos que a gente vem falando faz tempo, de concreto até agora, peixe grande. Nós temos os executores, aqueles que foram massa de manobra, aqueles que fizeram o papel, aspas, de laranja de golpistas. e pegar a arma dele, professor Bairovich, porque também esse foi um outro ponto, né? Ele no vídeo falou que levaram a arma e o celular dele. É, justifica levar a arma dele? Não se sabe se essa arma é legalizada ou não. Se for legalizada, simplesmente se serviu ao crime, se há algum indicativo.
a polícia devolverá, evidentemente, se não tiver nenhuma correlação. Por outro lado, essa arma pode ter sido apreendida por falta de registro, ele por falta de algum elemento que essa arma sirva como no conjunto probatório. Sem aí um inquérito na mão, sem aí verificações, fica difícil saber porque essa arma foi levada. A presunção é que ela não tinha registro, era ilegal. Ô Josias, vamos lá. Nesse ponto aí, até esbarrando na questão jurídica, como é que você analisa esses ataques que ele faz a Alexandre de Moraes e em relação a esse inquérito, né, que eles chamam de fim do mundo, e estão sempre atacando o inquérito que investiga o 8 de janeiro. E agora ele falando que Alexandre de Moraes é o dono do mundo. Você acha que Alexandre de Moraes se comporta dessa maneira, Josias? Não, o parlamentar, nós precisamos sempre realçar isso, Fabelo, não está acima da lei. Ninguém está acima da lei no Brasil. Então, não é o fato de o personagem ser um parlamentar que ele pode se considerar imune a investigações. O bolsonarismo costuma dizer que a imunidade parlamentar oferece a deputados e senadores um escudo que, na verdade, não existe, né? A imunidade parlamentar protege as opiniões. O parlamentar tem liberdade para expressar as suas opiniões na tribuna e tal, mas isso não se confunde com a prática de crimes. Então, se praticou crime, pode ser investigado como qualquer brasileiro. E, neste caso específico, a investigação se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição. Se o sujeito é parlamentar, parlamentar federal, ele só pode ser investigado no âmbito do Supremo. É o que está acontecendo. Por isso, os bagrinhos lá, os, os, os enrolados no 8 de janeiro, que não dispõem de prerrogativa de foro, eles alegam que deviam estar na primeira instância. E o Alexandre de Moraes responde: não, como há parlamentares envolvidos, por conexão, vem todo mundo para o Supremo. Então, a investigação em relação aos parlamentares, ela é essencial na condução desse processo que trata da intentona lá de 8 de janeiro, que só está no Supremo porque, diz o Alexandre de Moraes, há parlamentares envolvidos. Alguns desses parlamentares já foram presenteados pela Procuradoria-Geral da República, antes da chegada do Paulo Gonet, com pedidos de arquivamento. Não é o caso desse Jordi por hora. É preciso saber se o sucessor do Augusto Aras vai manter esses pedidos de arquivamento, ou se ele vai dar prosseguimento às investigações, ou se vai defender junto ao Supremo que as investigações prossigam em relação aos outros parlamentares que estão enrolados neste caso. Agora, aqui é essencial que as investigações contra os parlamentares, como as outras todas, contra o Bolsonaro, contra os militares, os fardados todos, mas em relação aos parlamentares, é vital que a investigação prossiga e de forma consequente, porque é só isso que justifica a manutenção deste caso no Supremo. É só a existência de investigados com prerrogativa de foro no exercício do mandato que justifica a presença deste inquérito, a manutenção desses julgamentos todos no Supremo. Então, é bom que sejam consistentes as provas recolhidas pela Polícia Federal contra esse Jordi e contra os demais enrolados com mandato. Por isso é tão relevante essa investigação, Fabiola. Ô Mairovich, aí eu queria também uma análise sua. Volta e meia esse inquérito é atacado, né, pelos bolsonaristas. Eles chamam de o inquérito do fim do mundo e tudo mais. O que a gente pode falar sobre esse inquérito? Como é que o senhor analisa a atuação de Alexandre de Moraes nesse inquérito? O que dizem os bolsonaristas, na realidade, tem muito esperneio. O que a gente observa é que na jurisprudência do Supremo, que hora vai para um lugar, outra hora vai para o outro, conforme aí ou semelhante a uma biruta de aeroporto, o Supremo já decidiu várias vezes
mesmo no caso de conexão ou de continência, que ele só ficaria com os processos ou com as acusações daqueles que têm foro privilegiado por prerrogativa de função, que o resto tramitaria na instância de primeiro grau. Já se decidiu assim. Agora, esse caso é muito peculiar, porque não dá para quebrar e fazer uma divisão quando tudo ainda é muito entrelaçado. Se não se observar a conexão, o quadro probatório, os elementos integrantes que vão para outro lugar, poderão fazer falta no processo do foro privilegiado. Por isso, eu acho que, nesse caso específico, a conexão e a continência são mais do que necessárias. Por outro lado, a gente tem que observar uma mudança com relação à orientação daquele que vai receber tudo isso por ser o titular da ação penal, ter a palavra, a opinião sobre se existe ou não existe crime. Hoje nós temos um outro procurador-geral da República, porque o anterior era filo-bolsonarista. Então, o que isso gerava? Gerava, evidentemente, impunidade. Vamos esperar que o Procurador-Geral da República, esse que assumiu e que está no exercício do seu primeiro mandato, seja independente, seja imparcial. Por quê? Porque ele representa uma instituição republicana e democrática fundamental, que é o Ministério Público. O Ministério Público não é um apêndice, não é um departamento do Poder Executivo, da Presidência da República. Então, vamos verificar como é que o Gonê está agindo. Com relação aí ao Alexandre de Moraes, existe uma atuação que a gente tem aqui colocado e que eu tenho colocado até em comentários, muito exagerada. O Alexandre de Moraes já exagera com relação à fixação de penas daqueles condenados, aliás, justamente, mas com penas exageradas. Esse protagonismo do Alexandre de Moraes o coloca na situação de suspeito. O Alexandre de Moraes, há pouco, veio se queixar até de algo em que ele é vítima, mas assim como ele é vítima, ele é apurador, que ele seria sequestrado, que seria até morto. Quem está numa posição dessa, se isso surge nos autos, tem que manter silêncio, discrição de um magistrado, não aproveitar isso como se ele fosse um político. Olha o que estão fazendo comigo, tal. Então, o Alexandre de Moraes não está tendo, não está tendo, não, atuação como magistrado. Não tem a discrição necessária, atropela, prejulga, vai muito mal. Por outro lado, não devemos esquecer que esses atos são gravíssimos. Era um golpe que estava sendo preparado, era o fim da ditadura, era o fim da democracia e colocando-se no lugar a ditadura.